Mas antes, se você quer fazer o QA e tá na onça de matemática, tá aí o curso, é Nautilus, Macaco te ajuda, o link tá na descrição. Vamos lá, mais um vídeo do canal Megamente, hoje overdose de combate a incêndio. Hoje é o primeiro vídeo da sequência de combate a incêndio e cave. Camaleão 1202. Diferença entre fogo e incêndio. Bom, fogo é o desenvolvimento simultâneo de luz e calor. Já o incêndio tem que ter a palavra intensidade e destruindo, às vezes causando prejuízo. Dinâmica do incêndio, a gente tem 4 fases. A fase inicial, a fase de desenvolvimento e a fase de incêndio desenvolvido. E por último, a fase de quebra de intensidade e backdraft. Fase inicial. Na fase inicial, a temperatura média do compartimento não está muito elevada e o fogo está localizado próximo ao foco do incêndio. Aí, uma foto aí de um sofá pegando fogo dentro de uma sala. Temperatura no ambiente em torno de 38 graus, produção de gases inflamáveis e o oxigênio está a 20% no ar, porque está existindo um consumo de oxigênio aí nessa combustão. Na fase inicial, caso não ocorra extinção, vai acontecer um fenômeno descrito como rollover, também conhecido como lane flashover, que é nada mais nada menos que o fenômeno no qual os gases da combustão que não queimaram misturam-se no ar e se inflamam na parte superior do compartimento, é claro, devido à alta temperatura. Também podemos dizer que são bolas de fogo que se formam na parte superior do compartimento. Aí nesse combate a incêndio, gases aquecidos se concentram na parte mais alta do compartimento. Nesse combate você tem que se manter abaixado para que o calor não cause danos ao combatente. As altas temperaturas concentram-se próximo ao foco do incêndio e a fumaça proveniente da combustão forma uma camada quente na parte superior do compartimento. Próxima fase, fase de desenvolvimento. É conhecida como a fase de transição entre a inicial e o incêndio totalmente desenvolvido. Nessa fase, a de desenvolvimento, a sobrevivência do pessoal que está dentro do compartimento é improvável. Ela ocorre num período relativamente curto e pode ser considerado um evento do incêndio. Uma expressão importante a ser conhecida é combustão súbita generalizada. Isso é referente à fase de desenvolvimento. Combustão súbita generalizada. Agora, um outro fato importante é que a temperatura nesse compartimento gira em torno de 600 graus Celsius. A característica principal dessa fase é o repentino espalhamento das chamas a todo material combustível que existe no compartimento. Esse fenômeno vai ser conhecido como flashover e é um dos principais causadores dos acidentes com o pessoal envolvido ao combate a incêndio. No flashover há uma combustão simultânea de tudo quanto é combustível dentro do compartimento. E é claro, vai ter uma alta temperatura do teto ao piso. Teoria do flashover. Bom, essa teoria foi elaborada por um britânico, um cientista, que era P.H. Thomas, nos anos 60. Ela foi usada para descrever o crescimento do incêndio até o ponto onde se torna totalmente desenvolvido. A partir do aparecimento do flashover, deixamos de estar na fase do incêndio em desenvolvimento para iniciar a fase de incêndio desenvolvido. Incêndio desenvolvido. No incêndio desenvolvido, todo o material já está pegando fogo. E esse fogo, ele é limitado pela quantidade de oxigênio que ainda existe no compartimento. É claro que chamas podem sair por qualquer abertura e os gases combustíveis na fumaça se queimam assim que encontram ar fresco. O acesso a esse incêndio é praticamente impossível, sendo necessário um ataque indireto ao mesmo. Incêndios em praça de máquinas provocados por impacto de armamento de inimigo atingem esse estágio rapidamente. Fase de queda de intensidade e backdraft. Nessa fase, quase todo o material já foi para o sal, já foi consumido. Após a extinção do incêndio, e em caso específico, pode ocorrer o reaparecimento. Em um incêndio que tenha se extinguido pela ausência do oxigênio, em um compartimento estanque qualquer, existem vapores combustíveis ainda presentes. Quando o ar fresco for admitido nesse compartimento com a atmosfera cheia de vapores combustíveis e gases explosíveis, com a temperatura próxima à ignição,
eu vou ter a aproximação dos três elementos do nosso triângulo do fogo. E isso vai fazer com que haja uma ignição explosiva. Atenção ao termo, ignição explosiva, também conhecida como backdraft ou backdraw. Nesse momento aí o oxigênio vai estar abaixo de 8%, o calor vai ser intenso, haverá brasas, queima lenta e uma alta concentração de gases explosivos. Isso é uma situação favorável ao backdraft. Bom, são as condições para backdraft: fumaça sob pressão no ambiente fechado, fumaça escura, densa, tornando-se densa, mudando de cor. Essa cor é cinza e meio amarelada, e saindo do ambiente em forma de lufados. O calor vai ser excessivo, isso pode ser notado pela temperatura da porta e pequenas chamas ou inexistência dessas chamas em ambiente fechado onde houve incêndio. Ainda haverá resíduos de fumaça impregnando o vidro, caso hajam janelas, pouco ruído, um assovio em um ambiente fechado onde houve incêndio, e um movimento do ar para o interior do ambiente, porque falta oxigênio. Então, está havendo um movimento para o interior do ambiente quando se faz alguma abertura, alguma fresta. Em alguns casos, houve até o assovio ao passar pelas frestas. Isso são condições que indicam uma situação de possível backdraft. Principais causas de incêndio. Podemos afirmar com certeza, com segurança, que o método mais eficiente para combater o incêndio é evitar que eles tenham início. Excetuados, evidentemente, os incêndios originados por dano em combate, a grande maioria de ocorrências de incêndio é devida a falhas humanas, pela não observância dos cuidados na utilização do material, pela manutenção deficiente dos equipamentos e pelo desconhecimento das precauções de segurança. As principais causas de incêndio a bordo dos navios são as seguintes: cigarros e fósforos atirados em locais impróprios, como por exemplo cesta de lixo aceso, trapos e estopas embebecidos em óleo ou até graxa, acúmulo de gordura nas telas e dutos de extração de ventilação, que vai ser o incêndio classe K, serviços com equipamentos de solda elétrica ou óxido acetileno, que são os serviços comumente utilizados a bordo, não observância de todos os compartimentos adjacentes aos que estão sendo realizados serviços de corte de solda. Aí é a questão justamente do patrulha do CAV, né? Nós estamos tendo uma fônia de corte de solda, tem que ter uma patrulha do CAV aí nos compartimentos adjacentes para verificar se isso não está trazendo alguma espécie de aquecimento ou incêndio nos compartimentos adjacentes. Equipamentos elétricos ligados desnecessariamente por tempo considerável. Equipamento ligado, se ninguém está utilizando, o motor, ele aquece, ninguém vê, acaba pegando fogo e ninguém vê. Porão com acúmulo de lixo. Vasilhames tampados contendo combustíveis voláteis, isso é muito comum nas praças de máquinas. O uso desnecessário de material combustível, isso também é comum em fanas de pintura. O indivíduo vai pintar um pequeno compartimento, leva 3 baldes de tinta, usa a tinta pela metade e deixa o restante lá. Tinta é um material inflamável, isso é comum. Instalações e equipamentos elétricos deficientes, ou seja, os chamados gatos. A gente não tem o material para fazer o reparo necessário e acaba fazendo com um material inferior, ou chamado jeitinho brasileiro, engatilhando. Isso também é uma grande causa de incêndio a bordo. Materiais inflamáveis ou combustíveis de bordo, tais como óleos, graxas, tintas, solventes, armazenados indevidamente. Bom, a gente sabe que tinta, óleo e graxa tem que ser guardado no compartimento específico para isso. Tinta, existe um paiol de tinta. Óleo e graxa também existe os tanques para óleo e compartimentos para graxa. Tem que ser guardado especificamente esses locais porque eles possuem as medidas de segurança necessárias ao acondicionamento desse material. Presença de vazamentos em sistema de óleo combustível lubrificante, isso é perigosíssimo. Presença de óleo combustível ou até lubrificante em isolamentos térmicos de descarga de motores. Bom, o isolamento térmico da descarga de motores, ele é térmico. Ele tem contato com materiais aquecidos, então não é bom que tenha combustíveis e lubrificantes tendo contato com esse material. Partes aquecidas de máquinas próximas a redes de óleo, pelo mesmo motivo. Uso de ferramentas manuais ou elétricas em tanques não devidamente desgaseificados ou nos compartimentos adjacentes a esses tanques. Fritadores elétricos superaquecidos e lâmpadas sem proteção. Métodos de extinção de incêndio. O primeiro método básico
de extinção de incêndio é o abafamento, que consiste em reduzir a quantidade de oxigênio abaixo do limite de 13%. Quando a gente vai falando de método de abafamento, o percentual é 13%. Isso é respectivo ao método de abafamento. Mais na frente, sobre CBINC, agentes extintores ou extintores portáteis, a gente vai falar do extintor de CO2, que também extingue incêndio por método de abafamento, e lá vai ser utilizado o percentual de 16%. Então, abafamento enquanto método, 13%. Quando estivermos falando de CO2, a gente vai falar em 16%. Aqui é o triângulo do fogo, onde demonstra o comburente, a temperatura de ignição e o combustível. No caso, a gente está falando da retirada do comburente, que é justamente o abafamento. É claro que não havendo comburente para reagir com o combustível, não haverá fogo. Porém, existem exceções. Por exemplo, peróxidos orgânicos e fósforo branco. Por quê? Porque os peróxidos orgânicos e o fósforo branco possuem em sua composição química o oxigênio. Então eles vão queimar mesmo sem a necessidade do oxigênio no ar. Conforme nós já vimos anteriormente, a redução do oxigênio diminui a combustão, até chegar ao limite de 8%, quando não haverá mais combustão. Um método eficiente aí para testarmos o abafamento é tampando um recipiente que tenha uma espécie de combustão. Ao tampar o recipiente, após o consumo desse oxigênio, a combustão vai encerrar. Pode-se abafar o fogo com o uso de materiais diversos, como areia, terra, cobertor, vapor d'água, espuma, pós, gases especiais, etc. Aí um exemplo do indivíduo aí fazendo o abafamento. Ao tampar esse galão, o incêndio vai se auto-extinguir. Resfriamento. Bom, enquanto o abafamento era o primeiro método básico, o resfriamento é o método mais antigo. Então não confunda. Primeiro método básico é aquele método que você vai usar inicialmente. Primeiramente, o primeiro que você pensa. Primeiro método básico. Agora, mais antigo não. Mais antigo é resfriamento. Pensa na água. Resfriamento é o método mais antigo de se apagar incêndios, sendo seu agente universal a água. Esse método consiste em reduzir a temperatura abaixo da temperatura de ignição. Aí, raciocinando com o triângulo do fogo, o resfriamento é a retirada da temperatura de ignição. Cabe ressaltar que somente por resfriamento, e aí é importante, podem ser extintos incêndios de combustíveis que tenham comburente em sua estrutura íntima, como pólvora, celulose, etc. Não vai adiantar você abafar um material se ele possui comburente em sua estrutura íntima, porque vai continuar pegando fogo. É necessário que haja um resfriamento. Aí um exemplo aí de um tanque com seu sistema de resfriamento ativado aí, a água descendo. Isolamento. Bom, o isolamento é simplesmente a retirada do combustível. Aí ele dá o exemplo de fechamento da válvula de gás ou a retirada do material inflamável das proximidades do incêndio. Aí ele vai dizer que o isolamento não é considerado um método de extinção de incêndio, mas apenas uma etapa do processo. Outro método de extinção de incêndio: quebra de reação em cadeia. Como é que funciona isso aí? É um processo de extinção de incêndio em que determinadas substâncias são introduzidas na reação química da combustão, é claro, com o propósito de inibi-los. Nesse caso, é criada uma condição especial por um agente que atua em nível molecular, em que o combustível e o comburente perdem ou têm muito reduzida a capacidade de manter a reação em cadeia. Atenção, a reação só permanece interrompida enquanto houver a efetiva presença desse agente extintor, que deverá ser mantido até que haja o resfriamento da área, de maneira natural ou por um dos meios conhecidos. Um dos agentes extintores por quebra de reação em cadeia, mais conhecido da Marinha, é o halon. Inclusive o halon tem as suas restrições, que de acordo com o Protocolo de Montreal, em 1986. De acordo com esse protocolo, ele só pode ser utilizado em incêndios em navios, em estações militares. Classificações dos incêndios. Bom, eles seguem a ABNT. Essas classificações são feitas para determinar quais os agentes extintores adequados para cada tipo de incêndio. No incêndio classe alfa, a gente vai encontrar os materiais fibrosos ou sólidos. Eles vão formar brasa e vão deixar vestígios. Exemplo: madeira, papel, tecido, borracha e a maioria dos plásticos. Aí um exemplo aí do incêndio classe alfa. Método de extinção de incêndio para o classe alfa é o resfriamento, que consiste na redução da temperatura do ponto de ignição. Atenção, o emprego do pó químico só vai retardar a combustão,
porque ele não vai atingir na queima em profundidade. O pó químico fica apenas na área externa. Ajuda, mas só vai retardar, não vai extinguir incêndio, não. O uso de água para a extinção de incêndio. O seu agente universal é a água. Aí um exemplo aí do combatente incêndio classe alfa com água. Incêndio classe brava. Só se verificam em líquidos inflamáveis. Líquido inflamável é comum associá-los ao classe brava. Agora nós temos que ter atenção que graxas e gases inflamáveis também fazem parte do contexto do incêndio classe brava. Método de extinção de incêndio, é claro, necessita do abafamento ou da quebra de reação em cadeia. Então, incêndio classe bravo ou vai ser extinguido por abafamento ou por quebra de reação em cadeia. No caso de líquidos muito aquecidos, bem acima do ponto de ignição, claro, vai ser necessário que haja o resfriamento também, senão haverá o ressurgimento. Extinção do incêndio, classe bravo, com uso de espuma, que é o agente mais indicado. Aí eles estão atacando o incêndio em um carro, porque carro possui combustível inflamável, gasolina, álcool, etc. Incêndio classe Charlie. Bom, esse aí a gente vai encontrar em equipamentos elétricos, mas atenção, o equipamento elétrico ele é classe alfa, porém, se tiver energizado, aí ele é classe Charlie. Tem que estar energizado, senão não é classe Charlie. Um exemplo aí de um painel que pegou fogo. No momento aí, nesse exato momento, ele já não é mais um classe Charlie, que já deve estar desalimentado. Método de extinção para incêndios classe Charlie. Para esse tipo de incêndio é necessário que seja utilizado agentes extintores que não conduzam corrente elétrica e, é claro, utilizem o princípio ou de abafamento ou de quebra de reação em cadeia. Incêndio classe delta são os que se verificam em materiais como lítio e cádmio, que é encontrado em baterias, magnésio, encontrado em motores, selênio, antimônio, potássio, alumínio fragmentado, zinco, titânio, sódio e zircônio. É caracterizado pela queima em alta temperatura e por reagir a extintores comuns, principalmente os que contenham água. Método de extinção de incêndio para a classe delta. Para a extinção desse tipo de incêndio, são necessários agentes extintores especiais, pó químicos especiais, normalmente o MET-LX, que se funde, esse pó químico ele vai se fundir ao material em combustão, formando uma espécie de capa, e essa capa vai isolar o material em combustão do ar atmosférico, interrompendo a combustão pelo princípio de abafamento. Pós químicos especiais. Os pós químicos especiais são compostos de cloreto de sódio, cloreto de bário, monofosfato de amônia e grafite seco. Incêndio classe K. Incêndio classe K são aqueles que se verificam em gordura animal ou vegetal e tem sido por muito tempo a principal causa de incêndio em cozinhas. A natureza específica desses incêndios é diferente da maior parte dos outros incêndios, mesmo aqueles que envolvam outros líquidos inflamáveis, como gasolina, óleo combustível e lubrificante. Importante saber, ainda sobre incêndio classe quilo. Os óleos de cozinha usados para a fritura têm uma faixa ampla de temperatura de autoignição, que pode ocorrer em qualquer intervalo entre 288 a 385 graus. Aí existe uma variação de 97 graus. Depois que ocorreu a autoignição, essa temperatura de ignição ela vai mudar, ela vai cair lá para 288 a 385. É uma nova temperatura de autoignição, que será mais baixa do que a original. Aí então o que acontece? Bom, um incêndio vai se tornar autossustentável, a menos que a massa inteira do óleo seja resfriada a uma temperatura abaixo dessa nova, que o torna autossustentável, não vai haver extinção desse incêndio. Toda a massa tem que ser resfriada abaixo dessa nova temperatura de ignição. Método de extinção do incêndio classe quilo. Bom, o método de extinção é a utilização do agente extintor de pó químico umedecido, que é uma solução de água com acetato de potássio,
carbonato de potássio, citrato de potássio ou até uma combinação desses compostos. Atenção! A água da composição desse pó químico umedecido tem a função de resfriamento do produto. Permite que a temperatura permaneça abaixo do ponto de ignição. Enquanto isso, através de uma reação de saponificação dos agentes extintores com o produto, ocorre a formação de uma camada superficial de espuma, que vai impedir o contato desse óleo com o oxigênio do ar. Se você gostou, curta, comente e compartilhe, isso vai ajudar a manter o canal.